Olá a todos! Esta semana eu tenho outra compilação de 5 casos interessantes envolvendo Hollywood. Mais uma vez, é um vídeo longo, então aproveitem e lembrem-se de clicar em curtir, se inscrever e comentar. Muito obrigado! Para a narração de True Crime de hoje, vamos voltar a novembro de 2010 e visitar Los Angeles, Califórnia. Por volta de 12h25 da manhã, na terça-feira, 16 de novembro, moradores da área nobre de Beverly Hills foram surpreendidos por 4 tiros e o som de um carro batendo. Diversas ligações foram feitas para a polícia e, ao chegarem, os policiais encontraram um Mercedes-Benz E350 preto, 2010, que subiu na calçada antes de bater e derrubar um poste de luz. Ao volante do carro estava uma mulher elegantemente vestida com um vestido azul escuro e calças. Ela estava caída sobre o airbag inflado, sangrando muito e mal se mantendo viva. Os paramédicos socorreram a mulher, que foi levada ao centro médico Cedars-Sinai e declarada morta a uma H12 apesar dos esforços médicos. Isso iniciou uma investigação de assassinato, que, embora oficialmente resolvida rápido, deixou dúvidas se foi totalmente esclarecida. A mulher no Mercedes era Veronica Chason, 64 anos, conhecida como Ronnie. Ela era uma publicitária conhecida e respeitada que trabalhava na indústria cinematográfica. Ronnie nasceu em 17 de outubro de 1946 em Kingston, Nova York, sendo a segunda filha de Carolyn e Irving Cohen. Ela cresceu em Riverdale, no Bronx, e em Washington Heights, Manhattan, junto com seu irmão mais velho, Larry, que mais tarde se tornaria um roteirista, produtor e diretor famoso. Ronnie mudou-se para Los Angeles nos anos 1970 para tentar ser atriz, mas acabou como assessora de imprensa. Ela chefiou o departamento de publicidade da American International Pictures antes de passar 10 anos como vice-presidente executiva de cinema na prestigiada agência de relações públicas Rogers Cowan. Ronnie foi nomeada vice-presidente sênior de publicidade da Metro-Goldwyn-Mayer em 1993 e depois disso fundou sua própria empresa, a Chase & Company. Embora fosse relativamente desconhecida fora da indústria, nos círculos de Hollywood ela era reconhecida e respeitada pelo seu trabalho de assessoria de imprensa para algumas das maiores estrelas e produções cinematográficas de Hollywood. Ela foi porta-voz de grandes cineastas, uma estrategista fundamental para produtores que buscavam um Oscar e responsável pelo trabalho de divulgação de algumas das maiores estrelas de Hollywood, incluindo Morgan Freeman, Michael Douglas e John Travolta, além de compositores de trilhas sonoras como Hans Zimmer. Ronnie trabalhava extremamente duro em nome de seus clientes e esperava que aqueles ao seu redor fizessem o mesmo. Ela era tenaz e profissional, desenvolvendo relacionamentos duradouros com aqueles com quem trabalhava. Ronnie foi casada brevemente aos 20 anos e decidiu não ter filhos, vendo amigos e clientes como família. Ela trabalhou em campanhas de divulgação e do Oscar para mais de 100 filmes, incluindo Guerra ao Terror, Cocoon, Num Lago Dourado, Dreamgirls e conduzindo Miss Daisy. Quando morreu em 2010, ela trabalhava na campanha do Oscar de Alice no País das Maravilhas, com Johnny Depp e Helena Bonham Carter. Seus clientes receberam mais de 150 indicações ao Oscar e mais de 65 ao Grammy ao longo dos anos. Na noite de segunda-feira, 15 de novembro de 2010, Ronnie compareceu à estreia de Burlesque no Grauman's Chinese Theatre, em Hollywood. Após a estreia, ela participou da festa pós-evento no W Hollywood Hotel, na Hollywood Boulevard. Ronnie deixou a festa à meia-noite e foi de carro para seu condomínio na Wilshire Boulevard. Às 12h22 da manhã, Ronnie fez uma ligação do seu celular para o telefone do seu escritório para ditar uma lista de tarefas para o dia seguinte. Isso não era raro para Ronnie, que trabalhava em qualquer horário. Cerca de 6 minutos após a ligação, ela parou em um sinal vermelho na faixa de conversão à esquerda no cruzamento da Sunset Boulevard
com a Witcher Drive em Beverly Hills. Enquanto estava nesse cruzamento, Ronnie foi baleada 4 vezes pela janela do lado do passageiro dianteiro de seu Mercedes. O carro percorreu uma curta distância pela Witcher Drive, menos de 400 metros, antes de subir na calçada e derrubar um poste de luz em frente ao número 815. Moradores relataram ter ouvido tiros e o barulho da batida, e uma investigação pelo Departamento de Polícia de Beverly Hills logo foi iniciada. A notícia do assassinato de Ronnie chocou conhecidos e a comunidade local, pois homicídios eram muito raros nessa área nobre de Los Angeles. A investigação focou inicialmente em reunir evidências forenses do local e reconstruir os fatos a partir das ligações para o 911, sem motivo claro ou suspeitos imediatos. Moradores da Witcher Drive foram entrevistados por imagens de câmeras e o Hotel W e o condomínio de Ronnie foram vasculhados por pistas. Em 20 de novembro, a imprensa noticiou que o prefeito de Beverly Hills, Jimmy Delshad, afirmou que os disparos partiram de uma posição elevada, sugerindo que o assassino pode ter estado em um SUV ou caminhão. Depois, esclareceu-se que essa era a teoria do prefeito, não a posição oficial do Departamento de Polícia. Naquela noite, detalhes do assassinato de Ronnie foram apresentados no programa de televisão America's Most Wanted. O funeral dela ocorreu no domingo, 21 de novembro. A capela, com 250 lugares, estava cheia. Outros 300 convidados assistiam à cerimônia em uma tela sob um toldo, e o restante ficou em pé. Harold Matzner, representando o Festival de Cinema de Palm Springs, anunciou uma recompensa de $100 mil por informações que levassem à prisão e condenação do assassino de Ronnie. Outro amigo de Ronnie, Michael Levine, também ofereceu uma recompensa de $25 mil. Uma semana após o assassinato, a imprensa noticiou que havia várias pistas que indicavam se tratar de uma execução profissional. Foi noticiado que um amigo de Ronnie disse que ela comentou em março daquele ano que estava sendo seguida e com medo. Os disparos teriam sido rápidos e precisos, levando jornais a especular um assassinato estilo matador de aluguel, com tiros cuidadosamente direcionados. Não foram encontradas cápsulas, munição intacta ou arma do crime. Com poucas pistas, logo surgiram especulações sobre o responsável pelo assassinato. Será que foi um caso de fúria no trânsito? Um tiroteio de carro em movimento? Um assalto? Será que a seguiram após a estreia do filme? Foi um assassinato profissional ou talvez um crime passional? As pessoas tentavam entender esse ato de violência sem sentido. Começaram a circular rumores sobre dívidas de jogo, negócios de arte e financiamentos de filmes sem escrúpulos. No entanto, aqueles que conheciam Ronnie negaram essa possibilidade. Ela era honesta e direta, não bebia, nunca usou drogas e tinha clientes com quem desenvolveu relações tão boas que os considerava família. Dias após a exibição do America's Most Wanted, uma denúncia apontou que um vizinho poderia estar envolvido no crime. Esse vizinho era Harold Martin Smith, de 43 anos. Harold tinha condenações de pelo menos 25 anos atrás. Ele cumpriu 2 penas na prisão estadual, tendo sido libertado pela última vez em 2007, após uma condenação por roubo, e, em seguida, foi liberado da condicional em 2009. Harold morava no Harvey, hotel residencial barato na Santa Monica Boulevard, em East Hollywood. Ele estava desempregado, sem dinheiro e andava de bicicleta. Às 5:30 da tarde de 1º de dezembro de 2010, a polícia de Beverly Hills abordou Harold no saguão do Harvey para cumprir um mandado de busca. Enquanto faziam isso, Harold atirou na própria têmpora direita e morreu instantaneamente. Quem conhecia Harold dizia que, após 2 prisões, ele sempre jurava que preferia morrer a voltar para lá. Mesmo sem envolvimento no assassinato de Ronnie, um criminoso armado abordado pela polícia receberia outra pena de prisão, algo que Harold parecia não querer cumprir. Algumas reportagens disseram que testemunhas ouviram Harold se gabar de ter matado Ronnie, enquanto outras afirmaram que ele disse tê-la matado por $10 mil.
A polícia declarou que Harold era uma pessoa de interesse no assassinato de Ronnie, enquanto aguardava novos resultados. No dia 6 de dezembro, a imprensa noticiou que a arma usada no suicídio de Harold provavelmente não era a mesma que havia sido usada para matar Ronnie. O Daily News informou que moradores da área onde Ronnie foi morto receberam um e-mail relatando que um homem se aproximou de uma mulher em um semáforo, abaixou o vidro, sorriu e apontou uma arma antes de ir embora rapidamente. O Daily News relatou que dias após a morte de Ronnie, um homem de 53 anos foi baleado pela janela do passageiro de seu carro em Covina, Califórnia, em ataque semelhante. Felizmente, o homem sobreviveu, apesar de nunca haver ligação oficial entre os casos. Em 8 de dezembro, o Departamento de Polícia de Beverly Hills afirmou em coletiva que a arma usada por Harold para suicídio era preliminarmente compatível com a usada no assassinato de Ronnie. O chefe de polícia David Snowden disse que acreditavam que Harold matou Ronnie durante uma tentativa de assalto. Acreditavam que Harold agiu sozinho, não sendo um crime encomendado, e não buscavam outros envolvidos no assassinato de Ronnie. Foi posteriormente relatado que 4 cápsulas de bala foram encontradas durante a busca nos pertences de Harold, embora eu não tenha conseguido encontrar nenhuma informação adicional sobre isso. Após 3 semanas de especulações sobre assassinos de aluguel, iniciações de gangues e dívidas de jogo, parecia que Ronnie só estava no lugar errado, na hora errada. No entanto, muitos ficaram desacreditados com essa conclusão. Os jornais estavam noticiando que as pessoas ainda questionavam essa versão oficial dos acontecimentos, acreditando que havia muitas perguntas sem resposta e que as coisas simplesmente não faziam sentido. Se isso foi um assalto, por que tantos objetos de valor foram deixados no carro? Harold poderia ter pegado a bolsa e a carteira de Ronnie pela janela quebrada. Ele andava de bicicleta e não tinha carro. Seria razoável supor que o crime foi cometido de bicicleta? Não havia testemunhas nem câmeras ligando Harold à cena, o que levantou dúvidas de como um homem negro, pobre, armado, teria passado despercebido pedalando por Beverly Hills, uma área rica. Se Harold dizia ter recebido $10.000, de onde veio esse dinheiro se ele agiu sozinho? Após semanas de especulações sobre assassinos treinados, principalmente pelo espaçamento dos tiros, será que esse crime poderia mesmo ter sido cometido por um criminoso de pequeno porte numa bicicleta, desesperado por dinheiro? Estojos de munição foram achados entre os pertences de Harold. Reportagens anteriores diziam que a arma do suicídio de Harold não era a mesma do assassinato de Ronnie, e muitos acreditaram nessa informação aparentemente errada. No entanto, aqueles que tinham dúvidas não apresentaram uma teoria melhor sobre o que realmente aconteceu. Os rumores anteriores sobre dívidas de jogo e o mundo da arte acabaram se mostrando falsos. Os objetos de valor na cena tinham explicação fácil. O carro de Ronnie andou cerca de 400 metros após o tiroteio, o que pode ter feito Harold perder a chance de pegar algo. Usar bicicleta em crimes é mais comum do que muitos imaginam, pois é fácil de transportar, permite fugir rápido por becos e pode ser descartada facilmente. Será que quem conhecia e amava Ronnie não queria aceitar que ela foi tirada deles de forma tão aleatória e injusta, buscando assim uma explicação melhor para sua morte? Em 2011, um comunicado de imprensa foi emitido afirmando que, após uma investigação exaustiva, incluindo a análise de documentos financeiros, milhares de e-mails e mensagens de texto, além do acompanhamento de muitas pistas, a investigação foi concluída. A conclusão dos detetives de homicídios foi que o único autor do crime foi Harold Martin Smith. Em outubro daquele ano, noticiou-se que Harold Metzner e Michael Levine, que ofereceram a recompensa, estavam sendo processados por quem deu a dica ao programa America's Most Wanted por não pagarem a recompensa. Harold Metzner defendeu sua posição dizendo que muitos estavam perturbados com o caso e duvidavam de evidências suficientes para identificar o assassino. Embora houvesse um suspeito que havia tirado a própria vida, não houve prisão nem condenação da pessoa responsável.
Harold Matzner afirmou que se o dinheiro não fosse para o hipster, seria destinado a uma boa causa beneficente. Não era pelo dinheiro, ele queria justiça para Ronnie. O processo foi resolvido por valor não divulgado. Vários relatórios policiais e documentos do caso seguiram em sigilo, mesmo com solicitações para serem divulgados. Na Califórnia, a autópsia é pública, exceto em casos ou investigações em andamento. Mesmo assim, a de Ronnie ficou em sigilo. A relutância em divulgar documentos de um caso encerrado, com vítima e autor mortos, despertou alerta em algumas pessoas. O documentarista independente Ryan Katzenbach entrou em uma batalha judicial com o Departamento de Polícia de Beverly Hills e o Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles em 2013. Isso acabou resultando na disponibilização de alguns, mas não de todos, os documentos relacionados ao caso. Em entrevista ao Hollywood Reporter em 2016, fica claro que Ryan acredita haver mais a ser descoberto sobre o caso. A pergunta que permanece é: se esse caso tivesse ido a julgamento, teria sido possível condenar Harold além de qualquer dúvida razoável? Para alguns, o suicídio de Harold foi interpretado como admissão de culpa. O patrimônio de Ronnie valia cerca de $6 milhões na época de sua morte. Após pagar impostos, honorários e doar para a caridade, o restante do patrimônio foi deixado para sua sobrinha favorita, Melissa, filha de Larry Cohen. A outra filha de Larry, Jill Gatsby, foi, como diz o testamento, deixada intencionalmente com apenas $10. Jill afirmou que amava sua tia, mas havia um segredo de família envolvendo Ronnie e a carreira de Jill como escritora, que Jill estava escolhendo manter para si mesma. Gail Reed me enviou um e-mail em abril sugerindo que eu deveria cobrir esse caso. Obrigado pela sugestão, Gail. Continuem deixando seus comentários abaixo. Ansioso para ler seus comentários. Obrigado por ouvirem o The Crime Reel. Fiquem seguros. Até logo. Na narração de True Crime de hoje, vamos visitar Hollywood para conhecer a vida traumática de Cheryl Crane. Embora ser filho de uma estrela de cinema rica e famosa traga muitos privilégios, muitas vezes esse luxo tem um preço alto, e esse foi certamente o caso de Cheryl Crane. Cheryl nasceu em 25 de julho de 1943, filha da estrela de cinema Lana Turner e do marido restaurateur Stephen Crane. O início da vida de Cheryl foi difícil, já que, por incompatibilidade com o fator EIH da mãe, sua vida esteve por um fio por quase 2 meses. Lana definitivamente não era uma mãe presente, e Cheryl passou grande parte de seus primeiros anos com sua babá. Enquanto isso, Lana levava um estilo de vida glamouroso, bem distante de suas próprias origens humildes. Ela nasceu como Julia Jean Mildred Frances Turner, em 8 de fevereiro de 1920, em Wallace, Idaho. Ela era filha única de John Virgil Turner e Mildred Frances Cowan, que tinha apenas 16 anos quando Lana nasceu. A família passou por dificuldades financeiras e se mudou para São Francisco quando Lana tinha 6 anos. Pouco depois, seus pais se separaram. Em 14 de dezembro de 1930, o pai de Lana ganhou dinheiro em um jogo de dados itinerante. Ele escondeu seus ganhos na meia esquerda e foi para casa. Depois ele foi achado morto a pancadas na esquina das ruas Minnesota e Mariposa, sem o sapato e meia esquerda. O assassinato dele nunca foi solucionado, e sua morte prematura teve um efeito profundo na Lana, que tinha 10 anos. A mãe da Lana trabalhava até 80 horas por semana para pagar as contas, e Lana frequentemente ficava com amigos da família enquanto a mãe economizava. Foi durante uma dessas estadias que a Lana foi abusada, e logo depois, sua mãe decidiu se mudar para Los Angeles em busca de uma vida melhor. Foi aqui que os sonhos da Lana de se tornar atriz nasceram, e ela começou a procurar papéis em filmes. Aos 17 anos, ela teve pequenas participações em Eles Não Esquecerão, O Grande Garrick e na versão de 1937 de Nasce uma Estrela. No ano seguinte, ela fez uma breve participação no filme de 1938, O Amor Encontra Andy Hardy, estrelado por Nick Rooney, e ficou conhecida
como a garota do suéter por sua beleza e carisma diante das câmeras. Quando Cheryl nasceu, ela já havia se tornado uma das atrizes mais bem pagas dos Estados Unidos e uma das maiores estrelas da Metro-Goldwyn-Mayer. Enquanto sua carreira no cinema só crescia, sua vida pessoal frequentemente ofuscava suas conquistas profissionais. Durante sua vida, ela se casou 8 vezes, sendo 2 com Stephen Crane, pai de Cheryl. Ela enfrentou o alcoolismo e o sofrimento de 3 natimortos em 1949, 1951 e 1956, todos causados por complicações do seu sangue. Cheryl teve uma série de padrastos durante sua vida e, em suas memórias, se referia a ambos os pais como pessoas de personalidade forte, vaidosos, talentosos, egoístas e selvagens, acrescentando que era fascinada por eles, mas vivia à distância, sendo a princesa deles em uma torre. Ela disse que teve uma infância solitária e frequentemente saía da cama para observar sua mãe e seus amigos glamurosos de longe. Muito mais sinistro foi o abuso que Cheryl sofreu nas mãos de alguns amigos e amantes de sua mãe. Nas memórias de Cheryl, ela afirma que o astro de cinema, Fernando Lamas, nadava nu na frente dela quando estavam sozinhos, e que uma babá a tocou de forma inapropriada e mordiscou sua orelha. Ela continua afirmando que o astro de Tarzan, Lex Barker, quarto marido de Lana, a abusou sexualmente pela primeira vez na sauna da família quando ela tinha apenas 10 anos de idade, e depois continuou a abusar dela violentamente durante todo o casamento com sua mãe. Quando Cheryl finalmente contou para sua mãe, Lana foi imediatamente para casa e apontou uma arma para a cabeça de Lex enquanto ele dormia. Ela o acordou e o expulsou de casa. No entanto, foi o relacionamento de Lana com Johnny Stompanato que causaria as manchetes que ficariam para sempre com a família. Na primavera de 1957, Lana filmava The Lady Takes a Flyer em Los Angeles. Durante esse período, ela começou a receber telefonemas e flores de um homem que usava o nome de John Steele. John Steele era, na verdade, Johnny Stompanato, mafioso de 32 anos, ligado ao submundo de Los Angeles e ao gangster Mickey Cohen. Ele temia que, se Lana soubesse quem ele era, não sairia com ele. Ele a perseguiu agressivamente, dando presentes e atenção, e logo começaram a namorar. Quando Lana descobriu sua verdadeira identidade, ela o confrontou e terminou o relacionamento. Porém, Johnny não desistia fácil e conseguiu convencer Lana. O relacionamento continuou, mas ficou mais violento. Foi marcado por discussões violentas, agressões físicas e reconciliações frequentes. Alegam que Johnny drogou Lana e, quando ela estava inconsciente, tirou fotos dela nua para usar como chantagem. Enquanto filmava Outro Tempo, Outro Lugar com Sean Connery em Londres, em setembro de 1957, Johnny visitou Lana na Inglaterra. Como já havia se tornado um padrão, a visita começou bem, mas logo tomou outro rumo, com Johnny eventualmente estrangulando Lana violentamente, segurando uma navalha em seu rosto e ameaçando desfigurá-la. Quando Johnny chegou ao set, Sean Connery o confrontou para proteger Lana. A polícia se envolveu e Johnny saiu do país no dia seguinte. Mais uma vez, o casal se reconciliou e passou janeiro e fevereiro do ano seguinte de férias em Acapulco. Porém, tudo mudou quando Lana foi ao Oscar em 26 de março de 1958, levando sua filha Cheryl e sua mãe Mildred como convidadas. Johnny ficou furioso porque Lana não o levou com ela e esperou em casa até que ela voltasse, momento em que a agrediu fisicamente. Alguns dias depois, Lana e Cheryl se mudaram para uma nova casa alugada na North Bedford Drive, em Beverly Hills. No dia 4 de abril, Lana e Cheryl, de 14 anos, foram às compras. Durante o passeio, Lana contou a Cheryl que terminaria com Johnny naquela noite, dizendo que seria uma noite difícil. Quando Johnny chegou naquela noite, ele e Lana tiveram uma discussão acalorada no quarto. Cheryl, que estava assistindo televisão no cômodo ao lado, podia ouvir tudo
e quando Johnny ameaçou matar Lana, Cheryl e Mildred, Cheryl correu para a cozinha, pegou uma faca e correu para defender sua mãe. Enquanto Lana tentava tirar Johnny do quarto, Cheryl o esperava na porta e o esfaqueou no estômago. Johnny olhou para ela e disse: "Meu Deus, Cheryl, o que você fez?" Cheryl saiu do quarto, deixou uma faca na mesa e correu para ligar para o pai. Enquanto isso, Lana chamou um médico que tentou reanimar Johnny, mas sem sucesso. Johnny morreu no local. Nas primeiras horas de 5 de abril, Cheryl se entregou à polícia e foi detida no centro de detenção juvenil. Nesse momento, Lana e Steven já haviam contratado o famoso advogado Jerry Gisler para representar Cheryl. A fama de Lana fez o caso virar alvo da mídia, com muitos especulando sobre o que aconteceu naquela noite. Foi confirmado que Johnny morreu devido a uma única facada que perfurou seu fígado, veia porta e aorta, resultando em uma hemorragia interna maciça. Uma investigação ocorreu em 12 de abril de 1958. Havia mais de 100 repórteres e jornalistas presentes, e o clima foi descrito como quase tumultuado. Lana testemunhou sobre os acontecimentos em torno da morte de Johnny. Ela disse que inicialmente pensou que Cheryl tivesse dado um soco em Johnny, só percebendo que ele havia sido esfaqueado quando ele caiu no chão coberto de sangue. Lana parecia à beira do colapso durante todo o depoimento. Após um total de apenas 4 horas de depoimentos e 25 minutos de deliberação, o júri do legista, composto por 12 membros, considerou por unanimidade que a morte foi um homicídio justificável, absolvendo Cheryl e Lana de qualquer irregularidade. Muitos, porém, questionaram a decisão. Fora do tribunal, um amigo de Johnny afirmou: "É mentira, a garota gostava dele, tinha ciúmes da mãe, ele era um cavalheiro." Muitas publicações sugeriram que a presença de Lana no tribunal foi sua melhor atuação, enquanto teorias da conspiração alegaram que foi ela quem esfaqueou Johnny até a morte. A família de Johnny moveu uns $750 mil contra Lana e Stephen Crane, pai de Cheryl. No processo, o filho de Johnny alegou que Lana foi responsável pela morte e que Cheryl assumiu a culpa. O processo foi resolvido em maio de 1962 por supostos $20 mil. Apesar de ter sido inocentada de qualquer crime, o sofrimento de Cheryl estava longe de acabar. Ela teve que permanecer sob tutela do tribunal até que uma audiência no Tribunal de Menores fosse realizada 12 dias depois. Nesse momento, o juiz expressou preocupação com a supervisão parental adequada e, a pedido de Cheryl, ela foi liberada sob os cuidados de sua avó e obrigada a visitar regularmente um psiquiatra junto com seus pais. Cheryl fugiu da casa da avó, foi para um internato e fugiu de novo. Ela passou a abusar de álcool, medicamentos e tentou suicídio 2 vezes. Aos 21 anos, ela passou a trabalhar com o pai no restaurante dele em Hollywood, o Luau. Nos 15 anos seguintes, ela daria a volta por cima, tornando-se vice-presidente da bem-sucedida empresa de hospitalidade. Depois, tornou-se corretora de imóveis, casou-se com sua parceira de 40 anos e acredita-se que vive em Palm Springs. Na autobiografia de 1988, ela falou pela primeira vez sobre o assassinato, dizendo que matou Johnny e alegando abuso sexual dele. Lana morreu em 25 de junho de 1995, após longa luta contra o câncer de garganta, aos 74 anos. Ainda assim, teorias da conspiração persistiram, agravadas quando Eric Root, um cabeleireiro de Lana, afirmou em um livro de memórias de 1996 que Lana havia confessado a ele que esfaqueou Johnny durante a briga doméstica. Ela teria dito a ele: "Eu matei aquele filho da P e faria de novo." Ele disse que Lana o incentivou a revelar isso ao público se ela morresse antes, para limpar o nome da filha. Cheryl, porém, negou e afirmou que o livro dele é muito fantasioso. Sabe, todo mundo tem algo que quer vender. Acho que foi a única maneira que ele encontrou de publicar o livro dele. O que você acha? Cheryl mentiu ou matou para proteger a mãe? Quero ouvir suas teorias nos comentários. Obrigado por ouvir o Crime Reel.
Fique seguro. Adeus. Psyll. Além da autobiografia de Cheryl, ela também escreveu outros livros. Isso foi o que encontrei em uma busca no site da Amazon. Obrigado e até logo. Para a narração de crime real desta semana, vamos analisar a vida de Bonnie Lee Bakley. Bonnie nasceu em 7 de junho de 1956, em Morristown, Nova Jersey, filha de Edward e Marjorie Bakley. Seu pai, Edward, era alcoólatra e tanto Bonnie quanto sua irmã mais nova, Marjorie, tinham um relacionamento ruim com ambos os pais. Aos 8 anos, Bonnie e Marjorie foram morar com a avó. Aos 15 anos, Bonnie largou a escola e foi para Nova York, decidida a se tornar modelo. Ela frequentou a escola de modelos Barbizon e, enquanto morava em Nova York, conheceu um homem chamado Evangelos Paulakis. Evangelos era um imigrante ilegal desesperado para ficar nos Estados Unidos. Em 1971, Bonnie concordou em se casar com Evangelos para que ele pudesse permanecer no país. Em troca, Evangelos pagou a Bonnie uma quantia não revelada. Quase imediatamente após a legalização do casamento, Bonnie terminou e Evangelos foi deportado. Alguns anos depois, em novembro de 1977, quando Bonnie já morava novamente em Nova Jersey, ela se casou com seu segundo marido, Paul Garron. Paul não era apenas o marido de Bonnie, mas também seu primo de primeiro grau. O casal teve 2 filhos juntos, um filho chamado Glenn e uma filha que eles chamaram de Holly. O casamento de Bonnie e Paul durou 5 anos até o divórcio em 1982. Bonnie era ambiciosa, determinada e desejava o estilo de vida de uma celebridade. Ela estava desesperada para se tornar famosa, mas não tinha nenhum talento de verdade. Apesar de não ser uma cantora muito boa, ela gravou uma música sob o nome de Lee Bonnie. Ela também tentou iniciar uma carreira de dança. Ambas as tentativas de alcançar a fama fracassaram. Para se sustentar, ela criou um negócio de vendas por correspondência de fotos nuas de mulheres, inclusive dela. Além disso, ela colocava anúncios em revistas, assumindo várias identidades de mulheres que procuravam companheiros masculinos. Assim que recebia respostas a esses anúncios, ela pedia aos homens dinheiro, despesas de viagem ou presentes caros. Esses negócios se tornaram bastante bem-sucedidos e lucrativos, permitindo que ela comprasse várias casas. Mesmo assim, isso não bastava para satisfazer seu desejo de fama. Com o tempo, seus golpes ficaram mais elaborados. Ela atraía homens mais velhos, pegava seu dinheiro e sumia. Bonnie era uma vigarista profissional, usando mais de 50 pseudônimos para criar personalidades falsas, a fim de extorquir ou roubar dinheiro de homens desavisados. Durante esse período, seus 2 filhos estavam cientes de suas práticas comerciais duvidosas e ilegais. Mesmo assim, amavam muito a mãe e tinham ótima relação com ela. Parece que, apesar de muitas escolhas de vida ilegais, ela foi uma boa mãe para essas 2 crianças pequenas. No início dos anos 1980, ela se casou pela 3ª vez com Roger Moon. O casamento durou menos de 3 anos e foi rapidamente seguido por um 4º casamento com DeMart C. Beasley. Em 1988, esse casamento foi rapidamente anulado. Sem surpresa, Bonnie teve vários problemas com a lei. Ela foi presa em várias ocasiões por delitos como posse de carteiras de motorista falsas, uso de informações falsas da Previdência Social e tentativa de descontar cheques sem fundos. Ela recebeu várias multas e cumpriu serviço comunitário, mas não foi presa por seus crimes. Sem realizar o sonho da fama, Bonnie ficou cada vez mais obcecada e determinada a se casar com uma celebridade. No início dos anos 90, Bonnie decidiu se mudar para Memphis, Tennessee. Ela tinha como objetivo se tornar namorada de Jerry Lee Lewis, o cantor e pianista americano mundialmente famoso. Após mais 2 casamentos de curta duração em 1992, com Joseph Brookshire e com William Weber em 1993,
ambos posteriormente anulados, ela começou a seguir Jerry Lee Lewis e conseguiu fazer amizade com a irmã dele em julho de 1993. Bonnie teve o terceiro filho, uma filha chamada Jerry Lee. Bonnie afirmou que a criança era filha de Jerry Lee Lewis, mas um teste de DNA provou o contrário. Não está claro se Bonnie e Jerry já tiveram ou não um relacionamento físico. O empresário dele na época afirmou que isso não era verdade, mas a irmã de Bonnie acreditava que eles tinham um envolvimento romântico. Após o nascimento de sua filha Jerry, Bonnie deixou Jerry para ser criada por seu segundo marido, Paulo, que possivelmente poderia ser o pai biológico de Jerry. Bonnie mudou-se para a Califórnia e decidiu buscar outros famosos, supostamente incluindo Dean Martin, Frank Valli e Gary Busey. Não está claro se realmente conheceu ou se envolveu com eles. Em 1994, ela se casou com Roberto Tellefson, seu sétimo marido. Mais uma vez, o casamento foi anulado logo depois. Em 1995, ela se casou com Glenn H. Wolf, um ministro batista de Blythe, Califórnia. Glenn era famoso por deter o recorde do maior número de casamentos monogâmicos. Bonnie se tornou sua 29ª esposa, e ele seu 8º marido. Esse casamento foi anulado novamente. No ano seguinte, em 1996, ela se casou pela 9ª vez com John Ray. Durante a década de 1990, ela desenvolveu um interesse por Christian Brando, filho do ator americano Marlon Brando e da atriz Anna Kashfi. Naquela época, Christian cumpria uma pena de 10 anos, após se declarar culpado por matar o namorado da irmã, atirando em seu rosto. Enquanto Christian estava preso, Bonnie passou a escrever para ele e incluir fotos nuas suas nas cartas. Quando Christian foi libertado em 1996, Bonnie, recém-casada com John Ray, e Christian iniciaram um envolvimento romântico. O relacionamento deles continuou durante todo o casamento dela com John Ray, que terminou em divórcio em 1998. Em 1999, Bonnie também se envolveu com o ator Robert Blake depois de conhecê-lo em um clube de jazz. Robert, que tinha 66 anos na época, era ator desde criança e era mais conhecido por seu papel na série de televisão dos anos 70, Beretta, pela qual ganhou um Emmy em 1975. No ano seguinte, em junho de 2000, Bonnie deu à luz seu 4º filho, uma filha que ela chamou de Christian Shannon Brando. Pouco depois do nascimento, Bonnie confidenciou a Robert que não tinha certeza se ele ou Christian era o pai do bebê. Robert imediatamente insistiu em um teste de paternidade, e quando foi revelado que a menina era filha dele, o nome dela foi legalmente alterado para Rose Lenore Sophia Blake. Christian Brando, obviamente irritado com a decepção de Bonnie e supostamente descobrindo que o bebê não era dele pelo National Enquirer, terminou o relacionamento deles. Apesar da falta de sentimentos entre Bonnie e Robert, os dois se casaram em novembro de 2000. Bonnie finalmente havia realizado seu sonho de se casar com uma celebridade, mas Robert só se casou com Bonnie porque ela era a mãe de seu filho. O casamento foi fora do comum desde o início. Um acordo pré-nupcial estipulava que, se qualquer um dos cônjuges terminasse o casamento, o outro ficaria com a guarda de Rose. Também dizia que Bonnie precisava da permissão de Roberto antes que qualquer um de seus familiares ou amigos pudesse visitá-la, assim como a Rose. O casal nunca chegou a morar junto de fato, com Bonnie e Rose vivendo em uma pequena casa de hóspedes na propriedade de Roberto. Relataram que era uma união infeliz, com pouca compaixão ou cuidado entre eles. 5 meses após o casamento, em 4 de maio de 2001, Bonnie e Roberto foram jantar no restaurante favorito de Roberto Vitellos, em Studio Cities. Roberto era tão frequentador do restaurante que até havia um prato com o nome dele no cardápio. O casal jantou junto, parecia à vontade um com o outro, e pouco antes das 9h30 saiu em direção ao Dodge Stealth preto de 1991 de Roberto, estacionado na esquina do restaurante. Quando se aproximaram do carro, Roberto percebeu que tinha esquecido algo no restaurante.
Bonnie resolveu esperar no carro enquanto Roberto retornava ao Vitellos. Quando Roberto voltou ao carro, 44 anos já havia levado um tiro na cabeça. Em pânico, Roberto correu até uma casa próxima e começou a bater na porta. O proprietário, Sean Stanek, atendeu e encontrou Roberto gritando que precisavam ligar para o 91. Os serviços de emergência chegaram pouco depois, mas Bonnie não pôde ser salva. Roberto estava em estado de choque. Logo depois, foi descoberto que o item que ele havia voltado ao restaurante para buscar era sua arma. Uma investigação de assassinato começou com Roberto suspeito desde o início. No entanto, com os vários golpes em que Bonnie esteve envolvida ao longo de sua vida, e Christian Brando furioso com os resultados do DNA, a lista de suspeitos era extensa. Logo ficou estabelecido que a arma que Roberto estava carregando na noite do assassinato não era a que foi usada para matar Bonnie. A arma do crime foi achada em uma lixeira próxima. Roberto foi testado para resíduos de pólvora e constatado que não puxou o gatilho. Quando foi interrogado pela polícia, Roberto explicou que começou a carregar uma arma porque Bonnie estava preocupada com a própria segurança. Um caminhão havia sido visto do lado de fora da casa deles a qualquer hora do dia e da noite, e quando alguém se aproximava, ele era rapidamente levado embora. Após mais de um ano de investigação intensa, uma coletiva de imprensa foi convocada no dia 18 de abril de 2002. Foi anunciado que Roberto era o responsável pela morte de Bonnie e que ele estava prestes a ser preso. Sua prisão, junto com a de um de seus seguranças, foi televisionada. Roberto foi acusado de 2 acusações de solicitação de assassinato e assassinato com circunstâncias especiais. Ele teve fiança negada e foi colocado em isolamento devido à natureza de alto perfil do seu caso. Roberto estava ansioso para organizar uma entrevista de televisão de dentro da prisão, o que fez com que 2 de seus advogados, que eram totalmente contra a ideia, pedissem demissão. Após quase um ano preso aguardando julgamento, em 26 de fevereiro de 2003, Roberto concedeu entrevista à apresentadora da American Broadcasting Company, Barbara Walters. Durante essa entrevista, ele negou veementemente qualquer envolvimento na morte de Bonnie. Enquanto isso, a irmã de Bonnie, Marjorie, junto com os 4 filhos de Bonnie, sendo a mais nova, Rosa, com menos de 2 anos na época, entrou com um processo por morte injusta contra Roberto. Isso deixou os advogados de defesa em situação difícil, pois em um caso civil, Roberto poderia ser deposto e chamado como testemunha. No caso criminal, decidir se Roberto testemunharia seria a decisão deles. O caso civil acabou sendo adiado e a audiência preliminar do caso criminal aconteceu no início de 2003. Foi determinado que Roberto iria a julgamento pelo assassinato e, de forma incomum, ele foi liberado sob fiança de 1,5 milhão enquanto aguardava o julgamento. Depois de brigar com seu advogado, Tomás Meserot, que depois defendeu Michael Jackson, Roberto contratou um advogado pouco conhecido chamado Geraldo Schwartzbeck. Geraldo confiava totalmente na inocência de seu cliente e esperava a absolvição quando o julgamento começou em dezembro de 2004. Se condenado, Roberto pegaria prisão perpétua sem chance de condicional. O caso da acusação girava em torno de 2 dublês aposentados, Gary McLarty e Ronald Duffy Hambleton. Ambos disseram que Roberto os procurou para matar Bonnie. A acusação mostrou que Duffy havia comprado um telefone pré-pago e os registros mostraram que houve mais de 30 ligações entre Roberto e Duffy. Quando ambos os dublês se recusaram a matá-la, eles alegaram que Roberto resolveu agir por conta própria. Bonnie sempre teve o estranho hábito de gravar todas as suas ligações telefônicas, e a acusação apresentou provas de Bonnie e Roberto discutindo. Eles também questionaram por que Roberto havia estacionado em uma rua escura, longe do restaurante na noite do assassinato, se o casal temia que ela estivesse sendo seguida. Eles afirmaram que Roberto era obcecado pela filha e queria tirar a esposa do caminho. A promotoria também afirmou que ninguém viu Roberto voltar ao restaurante naquela noite.
A defesa trouxe uma versão totalmente diferente dos fatos. Alegaram que a falta de resíduos de pólvora provava que Roberto não puxou o gatilho. A defesa afirmou que Roberto realmente havia entrado em contato com Duffy, mas isso foi porque ele queria proteção e que Duffy lidasse com a pessoa que estava rondando a casa deles. Isso foi confirmado pelo filho do outro dublê, que testemunhou que seu pai havia recebido uma oferta de $10.000 para dar uma surra no perseguidor. Eles concordaram que a cabine onde Roberto e Bonnie sentaram naquela noite ficava perto da entrada do restaurante e que Roberto poderia ter voltado sem ser visto se a recepcionista não estivesse na recepção. A defesa continuou desacreditando os dois dublês ao pegá-los em mentiras sobre o próprio uso de drogas. Em 16 de março de 2005, Roberto foi considerado inocente do assassinato de Bonnie. O promotor chamou o júri de incrivelmente estúpido e muitos achavam que Roberto escapou impune de um assassinato. No entanto, muitos que estavam próximos ao caso tinham a opinião oposta, pois simplesmente não havia nada de substancial que ligasse Roberto ao crime. Poucos meses depois, Roberto voltou ao tribunal para responder ao processo civil da família de Bonnie. Enquanto um caso criminal precisa ser provado além de qualquer dúvida razoável, o limite em um caso civil é consideravelmente menor, pois basta que a preponderância das evidências apoie a reivindicação do autor. Ou seja, que o argumento do autor é mais provável de ser verdadeiro do que falso. Roberto não depôs no julgamento criminal, mas precisou fazê-lo no processo civil. Durante seu depoimento, ele foi argumentativo, irritado e defensivo. Em alguns momentos, ele mesmo fazia objeções e chegou até a sustentar uma delas. O júri deliberou por 8 dias antes de retornar o veredito de que ele era responsável pela morte de Bonnie e conceder uma indenização de $30 milhões americanos. Um recurso subsequente manteve essa decisão, mas reduziu a indenização para $15 milhões. Apesar da decisão, o júri não chegou a um consenso sobre como Roberto foi responsável pela morte da esposa. Ele puxou o gatilho ou pagou alguém para fazer isso por ele? O caso civil não ficou livre de controvérsias, já que foi relatado que alguns jurados já haviam decidido sobre a culpa dele antes mesmo do início do julgamento. Pouco depois da decisão, Roberto entrou com pedido de falência e não trabalha como ator há mais de 2 décadas. A equipe de defesa criminal de Roberto revelou que, ao se preparar para o julgamento, ouviu o depoimento de Diane Madsen. Ela informou que ouviu Christian Brando conversando com alguém chamado Duffy ao telefone. Christian havia afirmado anteriormente que não conhecia Duffy. Outra testemunha, Brian Allen, se apresentou dizendo que viu Duffy conversando com um homem que ele conhecia chamado Mark Jones. Mark tinha histórico de abuso de drogas e pouco antes do assassinato de Bonnie, Brian o viu com uma arma igual à do crime. Testemunhas também viram Mark com essa arma. A defesa havia apresentado uma moção para incluir essa informação no julgamento, mas a moção foi negada. A defesa acreditava que Mark Jones atirou em Bonnie depois de ser contratado por Duffy, seja a pedido de ou para impressionar Christian Brando. 4 semanas após o assassinato de Bonnie, Mark Jones se suicidou. Christian Brando faleceu em 2009 de pneumonia e Duffy morreu alguns anos depois de causas naturais. A opinião segue dividida sobre a culpa de Robert no assassinato. A família de Bonnie acredita que ele a matou, mas Robert ainda afirma ser inocente. O crime permanece oficialmente sem solução. E com muitas das pessoas-chave envolvidas nesses eventos já falecidas, é extremamente improvável que algum dia saibamos toda a verdade. Muito obrigado por ouvir essa história. Se você quiser ouvir mais histórias como essa, por favor, clique no botão de inscrever-se. Deixe seus comentários aqui embaixo, como sempre, vou gostar de lê-los. Muito obrigado por ouvir o Crime Real. Fiquem seguros, até logo. Na página da Bonnie no IMDb, ela apareceu como figurante em Radio Days e Turk 182. Até logo.
Para a narração de crime real de hoje, vamos analisar a vida da atriz Dominique Ellen Dunn. Dominique nasceu em Santa Mônica, Califórnia, no dia 23 de novembro de 1959. Seus pais, Ellen Beatrice Griffin Dunn e Dominique Dunn, já tinham 2 filhos, Griffin e Alexander. Eles também já haviam perdido 2 filhas na infância. Ellen e Dominique eram ricos e bem-sucedidos. Ele trabalhava como produtor, ator e escritor, e Dominique teve uma infância feliz. Os pais dela se divorciaram quando ela tinha 10 anos, mas continuaram próximos e ambos participaram ativamente da criação dos filhos. Desde jovem, Dominique se interessava por atuação e começou a se apresentar quando estava na adolescência. O irmão mais velho dela, Griffin, já trabalhava como ator e produtor. Depois de se formar no ensino médio, Dominique foi para a Universidade do Colorado estudar atuação. No entanto, após apenas 1 ano, Dominique largou a universidade, decidido voltar para a Califórnia para começar sua carreira. Dominique conseguiu seu primeiro emprego em Hollywood em apenas 3 semanas, no telefilme de 1979, Diário de uma Adolescente Caroneira. Em seguida, mais papéis vieram rapidamente, incluindo pequenas participações na série de televisão Low Grant, Fama, Breaking Away e Casal 20. Seu grande momento veio em 1981, quando foi escolhida para interpretar Dana Freeling, a filha mais velha no filme Poltergeist. A carreira de Dominique estava em ascensão e a vida parecia muito boa para ela. Dirigindo por Los Angeles em um conversível Volkswagen Fusca azul, ela logo ficou conhecida no círculo social de Hollywood. No outono de 1981, Dominique visitou o badalado ponto de encontro de celebridades Ma Maison. Esse restaurante, na Melrose Avenue, foi inaugurado em 1973 por Patrick Terrell e teve o apoio de Gene Kelly. Com a chegada de Wolfgang Puck em 1975, logo virou um imã para grandes celebridades da época. Foi aqui que ela conheceu o chefe de 25 anos, John Sweeney. O relacionamento deles foi intenso desde o início e, em poucas semanas, o casal já morava junto em uma casa de 1 quarto na Rangeley Avenue, em West Hollywood. Infelizmente, o relacionamento deles se desgastou tão rápido quanto começou. Dominique logo percebeu que John era extremamente possessivo, ciumento e dominador e que queria controlar todos os aspectos da vida dela. Ele precisava saber com quem ela estava e o que ela estava fazendo o tempo todo. Quando o pai de Dominique veio de Nova York visitá-la, notou um desequilíbrio no casal e comentou com a mãe de Dominique que John parecia mais apaixonado por ela do que o contrário. Mesmo assim, não tinha um motivo para suspeitar de algo sinistro. No entanto, a natureza controladora de John agora havia se transformado em abuso físico e logo ficou claro que ele não tinha vergonha de quem soubesse disso. Após uma discussão em agosto de 1982, Dominique fugiu para a casa de sua mãe. John chegou pouco depois e começou a bater nas janelas e gritar para Dominique sair. Embora claramente aterrorizada com isso, sua família ainda não tinha ideia da extensão da violência que ela estava sofrendo. Apesar desse tratamento, Dominique voltou a morar com John e os abusos continuaram. Muitos dos amigos de Dominique testemunharam as ameaças ou abusos de John e, em setembro de 1982, o casal foi ouvido discutindo por seu amigo Brian Cook. Brian estava hospedado com eles na época. Quando Brian ouviu barulhos vindos do quarto ao lado, ele foi investigar e encontrou John agredindo Dominique fisicamente. Dominique contou a Brian que John queria matá-la, mas John negou e pediu que todos voltassem para a cama. Dominique concordou, mas em vez de voltar para a cama, ela saiu pela janela do banheiro. Ao ouvir o motor do carro ligar, John correu para fora e pulou no capô tentando pará-lo. No entanto, Dominique conseguiu escapar e dirigiu até a casa de um amigo da família, onde esse amigo tirou fotos dos ferimentos dela. Dominique então foi para a casa da mãe dela,
onde ligou para John e disse que o relacionamento deles tinha acabado. No dia seguinte, Dominique estava gravando uma cena para Hill Street Blues, na qual ela interpretava uma vítima de agressão. Devido ao nível de cortes e hematomas em seu rosto, ela não precisou de maquiagem para a cena. Os hematomas, vistos no episódio, haviam sido causados por John na noite anterior. Quando John se mudou da casa deles em West Hollywood, Dominique trocou as fechaduras e voltou a morar lá. No dia 30 de outubro de 1982, Dominique estava em casa com o ator David Packer. Eles estavam ensaiando falas para seus papéis do próximo programa de televisão The Final Battles. Por volta das 8h30 da noite, John chegou à casa dela implorando para conversar. Depois de muita insistência, ela concordou em conversar com ele na varanda, enquanto seu colega de elenco, David, permanecia dentro da casa. Logo, David ouviu uma discussão do lado de fora e um barulho semelhante a alguém sendo atingido. Ele ouviu gritos e depois um estrondo alto. Dave ligou para a polícia e foi direcionado à delegacia errada, onde informaram que a casa estava fora da jurisdição deles. Ele então ligou para um amigo e avisou que, se morresse naquela noite, quem teria feito isso seria John Sweeney. David saiu pelos fundos, contornou a casa e viu Dominique caída nos arbustos, com John inclinado sobre ela. John pediu calmamente para David chamar a polícia. Dessa vez, a polícia chegou e quando isso aconteceu, John admitiu que tinha tentado matar Dominique. Dominique foi levada rapidamente ao Hospital Cedars-Sinai e colocada em suporte de vida. Após 4 exames confirmarem ausência total de atividade cerebral. O suporte de vida de Dominique foi desligado 4 dias depois, em 4 de novembro de 1982. Rins e coração foram doados para transplante. Ela tinha só 22 anos. O funeral de Dominique foi em 6 de novembro de 1982, na Igreja do Bom Pastor, na Santa Monica Boulevard. João foi acusado de homicídio em 1º grau e agressão com intenção de causar grande dano corporal no incidente anterior. O proprietário do May Maison, Patrick Terrell, descreveu João como um jovem muito confiável e declarou publicamente que ajudaria João com sua representação legal. A seleção do júri para o julgamento começou em julho de 1983. João afirmou que não era culpado da agressão anterior, dizendo que ele estava apenas tentando impedir Dominique de sair de casa naquela noite. Ele disse que, na noite do assassinato, visitava Dominique após concordarem em se reconciliar. Ele afirmou que eles estavam fazendo planos para reatar, casar e ter filhos. Ele então declarou que ela lhe disse que havia mudado de ideia sobre ficar com ele, e ao ouvir isso ficou tomado pela raiva, e não se lembrava do que aconteceu em seguida. A próxima coisa de que se lembra é de estar em pé sobre Dominique e tentar reanimá-la. Ele então afirma que tentou tirar a própria vida, porém não havia evidências que apoiassem isso. A promotoria parecia ter seu caso prejudicado a todo momento pelo juiz Burton Secretz, que frequentemente parecia estar mais preocupado com a própria imagem do que em presidir um julgamento de assassinato. Quando a promotoria trouxe uma das ex-namoradas de John, Lillian Pierce, ela estava lá para testemunhar sobre a violência que havia sofrido nas mãos dele. Ela então não pôde fazer isso diante do júri até que o juiz revisasse suas provas. Depois de fazer isso, o juiz Katz decidiu que a promotoria não poderia usar o testemunho de Lillian, pois o efeito prejudicial superava o valor probatório. O júri nunca ficou sabendo do que aconteceu com Lillian. O juiz também não permitiu que amigos de Dominique ou de sua mãe testemunhassem sobre o medo e o abuso que viram, alegando que eram boatos. Se tivessem sido permitidos os depoimentos de Lillian Pierce, mãe de Dominique e dos amigos, a promotoria provaria ao menos 13 casos de violência significativa cometidos por John. Em vez disso, a ausência dessas informações permitiu que a defesa retratasse John
como uma pessoa normalmente razoável que teve um incidente isolado de violência. Quando duas fotografias tiradas após a primeira agressão foram mostradas no tribunal, a equipe de defesa tentou descredibilizá-las, mostrando a terceira da série de fotografias. Nesta terceira fotografia, Dominique aparecia rindo, o que levou a defesa a questionar a validade da fotografia. Ao tribunal, foi dito que a terceira foto foi tirada após uma piada irônica sobre Dominique não precisar mais de maquiagem para sua cena como vítima de abuso, e que isso não diminuía seus ferimentos. O policial, que foi o primeiro a chegar ao local na noite do assassinato, disse ao tribunal que John confessou no local do crime e também foi constatado na autópsia de Dominique que ela já estava com morte cerebral antes de ser levada ao hospital. Foi constatado que a morte por estrangulamento teria levado entre 4 e 6 minutos, tempo que a promotoria argumentou ser mais do que suficiente para John perceber o que estava fazendo. Durante o julgamento, o juiz parecia tratar John com empatia, mas a família de Dominique com desdém. Após uma moção apresentada pela equipe jurídica de John, o juiz decidiu que a acusação de homicídio em primeiro grau deveria ser retirada, pois, em sua opinião, não havia provas suficientes para sustentar essa acusação máxima, já que não havia evidências de premeditação ou deliberação. As únicas opções para o júri eram homicídio em segundo grau ou culposo. Após os argumentos finais, o júri deliberou por 8 dias e, em 23 de setembro de 1983, eles anunciaram seu veredito. John foi considerado culpado de homicídio culposo, voluntário e agressão leve. Para esclarecer, a definição de homicídio culposo voluntário é a de matar intencionalmente um ser humano quando o autor não tinha a intenção prévia de matar, agindo no calor da emoção, em circunstâncias que fariam uma pessoa razoável ficar emocional ou mentalmente perturbada. Houve indignação pública com o veredicto e, no momento da audiência de sentença, o juiz havia mudado de posição e criticado o júri por não ter dado um veredito de culpado por assassinato. Isso apesar de ter sido ele quem removeu a opção de homicídio em primeiro grau. John recebeu a sentença máxima por seus crimes 6 anos e meio. Ele foi enviado para uma prisão de segurança média em Susanville, Califórnia, onde cumpriu 3 anos, 7 meses e 27 dias sob custódia. Ele foi libertado em liberdade condicional em setembro de 1986. Após ser libertado, João foi contratado como chefe principal no restaurante de alto padrão The Chronicle, em Los Angeles. Quando a família de Dominique soube disso, eles protestaram em frente ao restaurante, distribuindo panfletos que diziam: "A comida que você vai comer esta noite foi feita pelas mãos que mataram Dominique Dunn." João perdeu o emprego logo depois. Em seguida, ele foi para o noroeste dos Estados Unidos da América e mudou o nome para João Maurer. A família Dunn descobriu que João ficou noivo e avisou a família da noiva sobre seu passado. João passou a afirmar que a família Dunn estava o assediando. Há relatos divergentes sobre seu paradeiro atual e se ainda está vivo. A mãe de Dominique criou um grupo de apoio chamado Justiça para Vítimas de Homicídio, que ainda está ativo hoje. Para sua informação, vou colocar um link para o site. Ela foi homenageada pelo presidente George Bush na Casa Branca em 1989. O pai de Dominique, faleceu em 2009 de câncer de bexiga quando tinha 83 anos. Isso conclui a história de hoje. Essa história foi sugerida para mim por Mid-Yun. Também houve alguns outros comentários feitos por certas pessoas, então vou mencioná-las. Foi Beth James, I.S.M. Wood, Breezy e Sandra Sanders. Então, obrigado a todos que comentaram sobre isso e sugeriram essa história. Como de costume, por favor, deixem seus comentários aqui embaixo. Muito obrigado por ouvir o Crime Real. Fiquem seguros. Adeus. Psiu. Doni Etz pediu para eu dizer brejo. Então, Doni Brejo, soletra-se B-R-E-J-O. Adeus. Nesta semana,
Vamos analisar as vidas de Carol Dragoff e Bernardo Finch e um caso que ganhou destaque na mídia sensacionalista no final dos anos 1950 e início dos anos 1960. Carol nasceu em 1937 em South Pasadena, Califórnia. Ela se formou na Mark Keppel High School, em Alhambra, 1955. Ela era uma jovem alta e bonita que fez um breve curso de modelagem após o ensino médio, mas aspirava a ser decoradora de interiores. Aos 18 anos, ela se casou com seu namorado do ensino médio, James Papa. James era 3 anos mais velho que Carol e era originalmente da Louisiana. Sua família se mudou para a Califórnia quando ele era jovem. James se tornou um fisiculturista que mais tarde viria a ser um concorrente do Mr. Estados Unidos da América. Após o casamento, o casal comprou uma casa na Big Dalton Avenue, em La Puente, Califórnia. Por fora, esse jovem casal bonito parecia ter tudo, mas como vemos com frequência, as aparências podem ser muito enganosas. Mais tarde, em 1955, Carol, de 18 anos, começou a trabalhar no Centro Médico de West Covina, em Los Angeles. Esse local era de Bernard Finch. Bernard, de 38 anos, era um médico casado, muito bem-sucedido e rico. Bernard e sua esposa de 4 anos, Bárbara, de 29 anos, eram entusiastas do tênis e frequentemente vistos no clube de campo ou com amigos ricos e famosos. Era o segundo casamento de Bernard e Bárbara, ambos com filhos de uniões anteriores. Bernard tinha 3 filhos, Tom, Sharon e Linda, do seu casamento com Francis Finch, e Bárbara tinha uma filha chamada Patty, do seu casamento com Lyle Doherty. Após o casamento de Bernard e Bárbara em 1951, seus ex-cônjuges começaram a namorar e também se casaram. Posteriormente, Lyle adotou os 3 filhos de Bernard. Bernard e Bárbara viviam em uma casa luxuosa na Lark Hill Drive com a filha dela, Patty, e o filho deles, Raymond, nascido em 1953. No seu centro médico, Bernard tinha a reputação entre as funcionárias de ser um mulherengo que tinha vários casos. Em agosto de 1956, após um ano trabalhando para Bernard, Carol virou secretária médica dele e, menos de 6 meses depois, almoçaram juntos pela primeira vez. Logo depois começou um caso, e em poucos meses, Bernard alugou um apartamento em Monterey Park, que o casal visitava todos os dias na hora do almoço para continuar o relacionamento. Isso durou mais de um ano, até Bárbara descobrir a infidelidade do marido em 1958. Bárbara ligou para James, marido de Carol, que ficou chocado ao descobrir a traição da esposa. Quando James confrontou Carol, ela disse que queria o divórcio e saiu de casa, voltando a morar com seu pai e sua madrasta. Enquanto isso, Bárbara decidiu contratar um detetive particular para reunir provas do adultério do marido. Segundo a lei da Califórnia na época, um divórcio daria direito a Bárbara à metade da fortuna estimada de Bernard, de $750 mil. No entanto, se ela conseguisse provar o adultério, o tribunal poderia atribuir qualquer porcentagem à parte prejudicada que considerasse apropriada. Bernard enfrentava a ruína financeira. À medida que o relacionamento entre Bernard e Bárbara ficava cada vez mais tenso, Carol se mudou para Las Vegas, onde começou a trabalhar como garçonete de coquetéis enquanto morava em um apartamento pago por Bernard. Em 16 de maio de 1959, Bárbara denunciou à polícia que Bernard a agrediu com uma coronhada de pistola. Quando a polícia chegou, Bernard já havia saído e nada mais foi feito. Bernard se mudou para um motel perto de seu centro médico. 4 dias depois, em 20 de maio de 1959, Bernard recebeu os papéis do divórcio, alegando adultério e extrema crueldade como motivos. Uma ordem judicial congelou seus ativos financeiros. Bernard ficou furioso. Bárbara contou à empregada Marie Anne Lidholm, de 19 anos, que Bernard ameaçou matá-la, colocando seu corpo em um carro e jogando-o de um penhasco perto de casa, ou contrataria alguém para isso se não conseguisse. Logo após essas ameaças, Bárbara começou a providenciar uma ordem de restrição
e visitou um detetive particular para saber como contratar um guarda-costas, além de perguntar como deveria proceder para obter uma licença para porte de arma oculta. Ela contou ao detetive que provavelmente não estaria viva até o Natal. Na sexta-feira, 17 de julho de 1959, Bernardo voou tarde da Califórnia para Las Vegas para passar o fim de semana com Carol. No dia seguinte, sábado, 18 de julho, Bárbara saiu de casa por volta das 2:30 da tarde para ir ao clube de tênis de Los Angeles. Ela chegou de volta em casa por volta das 11 da noite, estacionando seu carro na garagem. Pouco depois, Bárbara foi encontrada morta sob uma árvore em sua propriedade, com 2 fraturas no crânio e um tiro nas costas, abaixo da omoplata. A polícia foi notificada por Maria e chegou ao local pouco depois. Surgiram várias versões sobre o ocorrido naquela noite. Maria informou à polícia que estava dentro de casa quando ouviu o carro de Bárbara entrar na garagem. Minutos depois, Maria ouviu uma discussão e Bárbara pedindo socorro. Maria correu até a garagem, acendeu a luz e viu Bárbara caída no chão da garagem, sangrando por um corte na testa. Bernardo estava ao lado dela. Maria então contou à polícia como Bernardo correu em sua direção, agarrou seu rosto e bateu sua cabeça na parede da garagem. Maria ficou quase inconsciente com o golpe, mas conseguia se lembrar vagamente de ouvir Bernardo dizendo para ela entrar no carro. Ela foi até o banco de trás. Maria afirmou que Bernardo segurava uma arma e forçava Bárbara a entrar no banco do motorista do carro. Bárbara então saiu do carro e correu até a casa dos pais de Bernardo, a cerca de 30 metros dali. Maria aproveitou essa oportunidade para correr de volta para dentro de casa e ligar para a polícia. Enquanto fazia isso, ouviu um tiro. Na manhã seguinte, Bernardo foi preso no apartamento de Carol em Las Vegas. Após, inicialmente, se recusar a falar, ele afirmou que estava em Las Vegas com Carol no momento do assassinato de Bárbara. Ele disse que seu carro estava no aeroporto desde sexta à noite como prova de onde estava. No entanto, Carol contou uma história diferente. Ela afirmou que se mudou para Las Vegas para fugir do triângulo amoroso e que Bernardo a visitou na noite de sexta-feira, sugerindo que eles visitassem Bárbara para resolver o divórcio. Carol e Bernardo foram de Las Vegas a Covina, no DeSoto dela de 1957. Ela estacionou na rua da casa de Bárbara. Eles caminharam até a casa de Bárbara e, ao descobrirem que ela não estava em casa, sentaram-se no gramado da frente para esperar seu retorno. Carol contou que, ao chegar em casa e vê-los, Bárbara gritou e sacou uma arma da bolsa. Ao ver a arma, Carol correu e se escondeu nos arbustos, dizendo não saber o que ocorreu depois. Quando a polícia chegou, ela saiu discretamente, voltou ao carro e dirigiu para seu apartamento em Las Vegas. Quando ela chegou, Bernardo já estava lá. Carol contou à polícia que eles tinham visitado Bárbara porque Bernardo estava exigindo o divórcio, o que Bárbara estava recusando. Porém, registros do tribunal mostraram que Bárbara já havia iniciado o divórcio. Então, Carol mentiu ou Bernardo mentiu para ela? Bernardo depois admitiu estar na casa de Bárbara na noite do crime, com uma versão semelhante à de Carol. Bernardo disse que após Bárbara sacar a arma, Carol fugiu. Uma luta violenta entre Bárbara e Bernardo se seguiu, e quando Bárbara começou a fugir, Bernardo disse que a perseguiu. Ele derrubou a arma da mão dela, mas ao pegá-la para jogá-la fora, afirmou que a arma disparou acidentalmente. Bárbara fugiu, mas acabou caindo. Bernardo alcançou Bárbara e ficou surpreso ao ver que ela tinha sido baleada. Ele tentou sair para pedir ajuda, mas Bárbara pediu que ficasse. Segundo Bernardo, as últimas palavras dela foram para pedir que ele cuidasse das crianças que estavam na casa durante o tiroteio, mas não acordaram. Bernardo contou que, desesperado, roubou 2 carros, um Ford da vizinha na Citrus Avenue, abandonado em La Puente, e depois um Cadillac vermelho e branco. Depois, ele dirigiu até Las Vegas para ficar com Carol. O Cadillac foi encontrado perto do apartamento de Carol quando Bernardo foi preso na manhã seguinte. Carol testemunhou na audiência preliminar de Bernardo no dia 29 de julho. Ao sair do banco das testemunhas, ela foi presa. A polícia sempre suspeitou do envolvimento dela no crime,
e as discrepâncias em seu depoimento confirmaram isso para eles. Bernardo e Carol foram julgados juntos a partir de dezembro de 1959. O julgamento atraiu uma atenção excessiva da mídia, com detalhes sobre o médico bem-sucedido e sua bela amante dominando as manchetes dos jornais. A cobertura da imprensa foi tão intensa que, mesmo quando não havia novas informações para divulgar, eles publicavam matérias sobre o que Carol e Bernardo comeriam no jantar de Natal e como cada um deles comemoraria o Natal enquanto estavam na prisão. A promotoria, que acreditava firmemente na versão dos fatos de Maria, também apresentou como prova cartas que Maria havia enviado para sua mãe antes do assassinato, contando sobre a violência e as ameaças que Bárbara havia sofrido nas mãos de Bernardo. Além disso, a promotoria apresentou uma testemunha chamada João Patrício Cordeiro, que testemunhou que Bernardo e Carol o haviam contratado para seduzir Bárbara, para que Bernardo pudesse apresentar uma reconvenção por adultério no divórcio. Esse era o plano dele para evitar a ruína financeira. O plano falhou, então Bernardo e Carol pagaram João para matar Bárbara. Eles deram $350 de entrada e, dias depois, João avisou Carol que o serviço estava pronto, então ela pagou os $850 restantes. Na verdade, João passou o fim de semana festejando e Bárbara ainda estava viva. Quando Bernardo e Carol descobriram, João demonstrou surpresa e disse que devia ter matado a mulher errada. O casal concordou em pagar mais $200 para João terminar o serviço, momento em que ele pegou o dinheiro e desapareceu. João também testemunhou que Bernardo lhe disse: "Antes de matá-la, diga que a bala veio do Bernie." A promotoria apresentou provas do que a imprensa chamou de kit de assassinato faça você mesmo. A pasta de couro marrom de Bernardo foi encontrada na cena do crime e continha, entre outras coisas, balas, uma faca de trinchar, 2 pedaços de corda de varal de 3 metros, pílulas para dormir, uma bomba gástrica, um pequeno frasco de líquido não identificado, seringas hipodérmicas, luvas cirúrgicas e horários de trens. A promotoria apresentou a proposta de que o casal havia planejado emboscar Bárbara quando ela chegasse em casa, deixá-la inconsciente com sedativos, depois injetar uma bolha de ar fatal em sua corrente sanguínea, antes de colocá-la ao volante de seu carro e empurrá-lo de um penhasco para que sua morte parecesse um acidente. Bernardo testemunhou em 3 de fevereiro de 1960. Ele manteve a versão dos acontecimentos que havia descrito anteriormente à polícia. A defesa o retratou como um marido frustrado, mas amoroso, que buscou outra mulher após perder o interesse da esposa depois do nascimento do filho. Bernardo admitiu os detalhes do seu caso com Carol, mas afirmou que sua esposa também estava ciente disso. Ele afirmou que eles haviam concordado em sair com outras pessoas enquanto adiavam o divórcio devido às suas implicações financeiras, até que seu acordo para construir o novo hospital fosse finalizado. Bernardo disse que Bárbara desistiu do acordo após Jaime, ex-marido de Carol, contar a ela sobre a nova vida de Bernardo com Carol. Bernardo revelou que ele e Carol contrataram João Cody para seduzir Bárbara, mas nada além disso. Ao perceberem que João os enganava, decidiram visitar Bárbara para tentar conversar com ela calmamente. Bernardo disse que o chamado kit de assassinato era apenas uma corda para o barco, uma faca para o apartamento e itens necessários para seu trabalho como médico. Após 4 meses, o julgamento chegou ao fim no dia 13 de março de 1960. Os 6 homens e 6 mulheres do júri passaram mais de 40 horas deliberando. Isso aconteceu ao longo de 8 dias, mas eles não conseguiram chegar a um acordo. Eles votaram 10-2 que Bernardo era culpado de homicídio em 2º grau e 8-4 que Carol era inocente. Sem consenso, foi preciso novo julgamento. Carol foi liberada sob fiança de $25 mil enquanto aguardava o 2º julgamento, mas Bernardo teve a fiança negada. O novo julgamento iniciou em 27 de junho e terminou em 7 de novembro de 1960. Na época, isso fez dele o julgamento mais longo da história criminal da Califórnia. Todos os jurados acreditavam que Bernardo era culpado de assassinato, mas aí veio a questão se era assassinato em 1º grau ou em 2º grau. O júri estava dividido, 9-3 a favor de considerar Carol culpado.
Novamente, o júri não chegou a um veredito e outro julgamento foi agendado. No ano seguinte, a partir de 3 de janeiro de 1961, o terceiro julgamento durou até 27 de março, quando o júri apresentou os veredictos. Consideraram Bernardo culpado de assassinato em primeiro grau, Carol de segundo grau e ambos de conspiração para cometer assassinato. O vice-promotor declarou que buscariam a pena de morte para ambos os réus. Em 5 de abril de 1961, Bernardo e Carol foram condenados à prisão perpétua. Ao ouvir o veredito, Carol chorou. Não, vou ser uma mulher velha ao sair daqui. Com essa sentença, ambos se tornariam elegíveis para a liberdade condicional após cumprirem 7 anos, o que contrasta fortemente com a primeira votação do júri, que resultou em 11-1 a favor da pena de morte. Carol foi presa afirmando seu amor por Bernard e dizendo que se casariam ao cumprir as sentenças. 7 anos depois, em 1968, Carol, considerada prisioneira exemplar, e Bernard tiveram a liberdade condicional negada. No ano seguinte, em 1º de maio de 1969, Carol recebeu liberdade condicional e saiu da prisão. Ela se refugiou na casa de uma amiga e mudou de nome. Bernardo teve a liberdade condicional negada, mas conseguiu 2 anos depois, em 1971. Ele foi libertado em 29 de outubro de 1971, após cumprir pouco mais de 10 anos de sua sentença. Carol continuou morando na região de West Covina, onde trabalhou em um hospital até se aposentar. Bernard se casou com uma assistente social psiquiátrica e exerceu medicina no Missouri por vários anos antes de ter sua licença médica da Califórnia restabelecida. Ele morreu em 1995, aos 77 anos de idade. Apesar das declarações de amor eterno, Bernard e Carol nunca mais se encontraram após serem libertados da prisão. Muito obrigado por ouvir o Crime Real. Fique seguro. Adeus. Psst. Existe um livro chamado Um Assassinato em West Covina que aborda o caso. Foi escrito por James L. Jones. Adeus.